Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tocunduva e Manuel Suete. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informações de negócios para você que quer empreender ou já empreende nos Estados Unidos. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Aguinaldo Barbieri. O Aguinaldo Barbieri, ele é presidente do Banco do Brasil Américas, aqui nos Estados Unidos, e vai bater um papo com a gente sobre o que o banco tem feito para ajudar os empreendedores, não só nesse momento de crise, mas também na operação regular dos negócios aqui nos Estados Unidos. Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Então, eu que agradeço o convite. Obrigado, Paola, Antônio, Manuel. Bom dia para todos, para os nossos ouvintes também. Excelente. Aguinaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que é uma pessoa Claro. tão ocupada. Eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência sobre a sua trajetória até chegar a esse cargo tão importante que é de presidente do Banco do Brasil Américas aqui nos Estados Unidos. Tá bem, mano. Vamos rapidamente, Antônio. A minha carreira toda foi no Banco do Brasil S.A. Eu entrei muito jovem no banco, praticamente uma criança com 14 anos de idade, e galguei todos os postos no banco lá no Brasil, até antes de vir para cá, conduzi a área de mercado de capitais e renda fixa de mercado de capitais. Nessa área, nós fazíamos todas as emissões de empresas brasileiras no exterior, captação de recursos para investimentos no Brasil. Nós éramos responsáveis também lá por emissão de fundos imobiliários, então eu tenho uma experiência também em real estate. E fazíamos a captação também de debêntures, notas promissórias, CRIs, CRAs no mercado local brasileiro. Desenvolvemos também esse mercado para pessoa física no Brasil. E eu recebi um convite, né, para suceder o Cássio Segura, que vinha fazendo um trabalho excelente aqui no BB Américas já há 5 anos. Ele estava se desligando, saindo para o mercado. E a gente fez uma transição muito bacana, cara. O Cássio é uma pessoa incrível, tem uma participação muito forte aqui na comunidade de Miami, me apresentou todas as pessoas, inclusive vocês. E assim, foi muito fácil, assim, a adaptação. Miami tem uma comunidade brasileira muito presente, tem muita similaridade com os negócios do Brasil também. Então, é uma adaptação. Então, foi assim que eu cheguei. Na verdade, foi um pouco por acaso, mas foram 2 anos. Na verdade, eu completei 2 anos agora em 9 de abril, e 2 anos intensos. Conheci muita gente, aprendi demais. Acho que a gente pôde ajudar muita gente também aqui, muitos brasileiros que estão chegando, que já estavam aqui, que têm negócios com o Banco do Brasil. E, Aguinaldo, uma coisa que eu acho importante, eu queria entender a diferença entre o Banco do Brasil S.A. e Banco do Brasil Américas. É a mesma coisa ou qual é a diferença? Na verdade, nós temos aqui nos Estados Unidos 4 operações diferentes, o Banco do Brasil S.A. E ele é dono 100% dessas operações. Então, fica bem claro quando eu explico as 4 coisas que nós temos aqui. Em Nova York, nós temos o BB Nova York, que é a maior agência do Banco do Brasil no exterior, e ela faz todo o trade finance do Banco do Brasil, corporate finance. Então, os grandes negócios de importação, exportação, auxílio à importação e exportação, a tesouraria do Banco do Brasil está no BB Nova York. Lá também em Nova York, nós temos a BB Securities, que faz institucional, emissão de títulos de forma institucional, que era justamente na área anterior que eu trabalhava. Quando a gente vem para Miami, a gente tem o BB Miami, que é Private Banking, a BB Securities, que atende pessoa física, e tem o BB Américas. Onde que o BB Américas se encaixa? O BB Américas é um banco americano. Ele é um banco estadual americano do estado da Flórida, que tem agências e tem o foco em atender varejo americano, pessoa física e pessoa jurídica. Então, apesar de nós termos 4 negócios aqui nos Estados Unidos, eles são muito bem separados e cada um tem um foco totalmente diferente. E a gente se ajuda também, porque os meus clientes também são clientes da BB Securities, a BB Miami refere cliente para mim também quando não é o perfil dele, eu refiro cliente private para o BB Miami, e assim nós trabalhamos de uma forma harmônica aqui. Mas 100% do BB Américas pertence ao Banco do Brasil S.A. Muitas pessoas têm essa dúvida. Inclusive, nós tínhamos uma agência na Brickell,
no térreo, e muitas pessoas entravam nessa agência para tentar solucionar problemas lá do Brasil. Então, pessoas que se mudaram para cá e deixaram algumas pendências lá no Brasil, e nós não conseguíamos atender essas pessoas. Por quê? Porque nossos sistemas são todos americanos, é outro banco realmente, os funcionários daqui não são funcionários do BBSA, e muitas vezes a gente não conseguia solucionar os problemas que as pessoas tinham lá no Brasil. Não é essa a intenção do BB Américas. E aí, há 2 anos e pouco, nós mudamos do térreo para uma agência aérea, na Brickell também, e a gente focado em pessoa física e pessoa jurídica aqui dos Estados Unidos, que tem negócio nos Estados Unidos. Então, Aguinaldo, e imagino que o desafio que o Banco do Brasil teve, o Banco do Brasil Américas, né, não foi muito diferente de todas as outras empresas que internacionalizam, né, esse grande desafio, né, de posicionamento de marca, de posicionamento junto aos clientes, né, com mais de quase 200 bancos aqui só no estado da Flórida, né? Fala um pouco para a gente do modelo de negócio que o Banco do Brasil Américas, BB Américas, adotou aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. E qual o principal diferencial quando um cliente se aproxima de vocês, que geralmente quer trabalhar com banco americano? Imagina que você deve ouvir muito essa pergunta, né? Qual o principal diferencial de vocês? Tá bem, Manuel. Obrigado pela pergunta. É interessante, quando o empresário novo chega e pergunta para a gente algum aconselhamento sobre a entrada dele aqui nos Estados Unidos, a gente gosta de explicar a nossa história também, um pouco da nossa história, que foi bem isso que você falou. A gente entrou num mercado novo para o Banco do Brasil, apesar de nós já estarmos nos Estados Unidos há mais de 50 anos, nós nunca tínhamos operado no varejo local. Então, a escolha nossa foi comprar um banco local. A gente comprou um banco que estava com problemas financeiros, e nós construímos a base nossa em cima desse chassi, desse banco anterior, que era o Eurobank. E aí nós tivemos que sanear esse banco, obviamente, todo o investimento, aproveitamos algumas pessoas que tinham know-how do mercado local, e construímos nossa base em cima desse chassi, o modelo de negócio nosso em cima desse chassi. E é interessante, porque aqui é realmente totalmente diferente. E às vezes eu me pergunto, como que 4.000 bancos funcionam aqui nos Estados Unidos e no Brasil você tem tão poucos bancos, né? Então, você tem aqui uma cadeia toda de prestadores de serviço, né? Eu costumo falar o seguinte, aqui nos Estados Unidos, tudo que você conseguir imaginar, alguém já imaginou antes e já montou uma empresa para fornecer esse serviço para você. Então, qual que é o segredo? É você conseguir escolher os melhores prestadores de serviço, e você ter a capacidade de juntar tudo isso, de fazer que uma coisa fale com a outra, que um sistema converse com o outro, para que a experiência final do cliente seja positiva. Então, tudo tem pronto para entregar. Aí você vai ter que ter escolhas, se eu vou desenvolver uma coisa in-house, ou se eu vou realmente pegar pronto. E qual a capacidade desse pronto de se adaptar ao que eu estou me propondo a entregar para o meu cliente. E aí a sua segunda pergunta é em relação ao que o Banco do Brasil oferece de diferencial. E quando eu cheguei, eu me perguntava isso também, né? Eu fiz uma palestra logo no começo que eu cheguei aqui, foi perguntado isso, e eu respondi, o Banco do Brasil fala português, ele fala a sua língua, a gente consegue entender vocês... O empresário fala, não, mas eu estou contratando funcionários locais, isso não é um diferencial para mim. Não, mas eu tenho os produtos A, B e C, tá, mas os bancos também têm esse produto A, B e C. Cara, tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que é o compliance, né, que na verdade, assim, acho que todo mundo que já tentou fazer algum negócio aqui se deparou com isso, que é a forma de controle sobre todas as coisas, se as coisas estão em conformidade com os que os reguladores mandam. E sempre esse compliance, ele é um mistério, que é um cara que nunca ninguém viu, mas que ele sempre é o cara que fala não para as pessoas. Então, seu crédito não foi aprovado por causa do compliance, sua conta não foi aberta por causa do compliance. Então, o compliance realmente é uma coisa muito importante aqui, depois do 11 de setembro, obviamente, isso teve uma dimensão muito maior, mas o nosso compliance realmente conhece o Brasil, nós somos especializados em Brasil. Então, você fala assim, o meu compliance, ele sabe a diferença de operação Lava Jato, operação Zelotes e uma simples ação trabalhista. Isso é um baita diferencial para esse mercado, porque os bancos locais não sabem. Então, ele vê uma ação do Manuel no Brasil, mas o que é? Foi de um empregado que trabalhou para ele, que entrou com uma ação trabalhista e que ele já pagou e que está tudo certo. Por quê? 100% dos empregados no Brasil entram com ação trabalhista. Quando você cai num outro banco aqui que não conhece essa realidade do Brasil, isso pode se transformar num problema. Então, não que o Banco do Brasil América seja mais
tenha mais flexibilidade ou seja mais relaxado nessa questão de compliance. Pelo contrário, o Banco do Brasil ele é famoso por ser sério, por ser muito controlado e ter os seus compliances muito, muito altos. Mas o fato de você conhecer, você não se depara com um simples problema. Eu já vi pessoas, a minha conta foi encerrada num outro banco, porque eu tive uma conta de luz atrasada no Brasil e isso gerou um Serasa lá. Então, são coisas que a gente consegue explicar para o nosso compliance. A gente tem brasileiros trabalhando no compliance nosso também, advogados que trabalharam no Brasil, trabalharam em outros bancos. Isso facilita demais o jogo do dia a dia, vamos dizer assim. Não, e o banco sempre é muito parceiro da comunidade aqui. Eu me lembro nesse evento que, eu acho que foi um dos primeiros eventos que você esteve, se eu não me engano, foi num parceiro nosso também, a Five Rings Financial, do Gustavo Couto. Sim. E o meu avô, ele foi gerente de banco, né? Ele falava assim, olha, em cidade pequena, que mais ou menos a nossa realidade aqui, né? Tem 3 pessoas que são importantes na cidade, né? O prefeito, o padre e o gerente do banco, né? A pessoa tem que ser responsável por tudo ali. E o Banco do Brasil sempre tem apoiado bastante os empreendedores aqui, né? Tanto apoiando os nossos eventos de formação, outras iniciativas também. Nesse momento agora de crise, né? Como que o banco tem se comportado com relação à dificuldade que alguns dos clientes possam estar passando? Falando de crise, né? Todo mundo está vivendo uma situação atípica, nós estamos em casa hoje conversando aqui, porque nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, de grande aprendizado também, né? E eu queria dizer o seguinte, assim, quando a gente sentiu que a crise era muito séria e que tinha se agravado na Europa, estava vindo para cá, isso foi logo no começo de março. Os vice-presidentes do BB, nós nos reunimos e falamos, a gente vai ter que tomar providências rápidas para continuar o trabalho e não perder a continuidade de nada do que nós estamos fazendo, e nós elegemos algumas prioridades. Uma delas foram as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da saúde das pessoas. Então, a gente tem que dar condições para que as pessoas trabalhem em casa e se sintam seguras com suas famílias. É a primeira coisa. E a gente trabalhou intensamente nisso. Nem eu acreditava que nós tínhamos tanta tecnologia suficiente para colocar 100% do nosso time em casa, trabalhando e funcionando. Segunda coisa foi criar uma rotina para essas pessoas. Tá? Então, umas dicas que nós demos, cara, acorda cedo, toma banho, toma café da manhã, senta na sua estação de trabalho, trabalhe às 8 horas, faça reunião com seus times pelo menos 2 vezes por dia. Então, foi cuidar das pessoas para que você estivesse preparado para atender o cliente, que é a sua pergunta. Não adianta eu dizer, não, eu vou cuidar do cliente desesperadamente, mas se eu não dei base para as pessoas trabalharem em casa. Por exemplo, cada pessoa precisa ter um computador funcionando com acesso total a todos os sistemas do banco, ela precisa de um telefone que funcione direto, ela tem que ter todas as ferramentas possíveis para dar essa assistência. Não adianta eu mandar a pessoa para casa e o cliente não tem o telefone dela. Quando o cliente consegue falar com ela, ela fala, não tenho acesso ao sistema para ver o que está acontecendo, eu não consigo te mandar um e-mail, eu não consigo fazer nada. Então, a primeira coisa foi isso, correr atrás para que a gente tem que montar uma estrutura, uma base. E aí a gente começou a mandar as pessoas para casa, naquela ordem lá, né, as pessoas mais velhas, com problema de saúde, pessoas que usavam transporte público, que na minha cabeça são as pessoas de maior risco, né? São as pessoas que dependem de transporte público. E para minha surpresa, Miami todo mundo tem carro. Não, 26% dos funcionários não tinham carro, eles usam transporte público. Então essas pessoas foram prioridade para nós, para mandar essas pessoas para casa. Bom, as pessoas estão em casa, ok, agora é o cliente. Cara, o cliente ele liga num número lá do banco e alguém transfere para o seu gerente e tal. Eu tenho que avisar esse cara que isso mudou, agora eu não tenho uma secretária mais para transferir. E a gente, então, fez uma carta para todos os clientes encarteirados, dizendo o seguinte, olha, nós estamos atravessando um problema, nós estaremos atendendo de casa, mas eu sou Aguinaldo, eu sou o seu gerente, o meu telefone é esse, o meu WhatsApp é esse, o meu e-mail é esse, eu estou disponível para te atender de tal hora, não estou 24 horas, mas eu estou de tal hora a tal hora. E aí a resposta foi muito positiva. Os clientes ligaram do Brasil,
ai, que bom que vocês estão trabalhando, eu estava preocupado, eu preciso fazer uma transferência, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer um pagamento. Então, assim, a gente deu a tranquilidade para o cliente de que o Banco do Brasil não parou, e mesmo estando em outro país, onde os voos foram interrompidos, onde tudo está bloqueado, tem alguém do outro lado que está preocupado com a minha conta. Então, isso foi fantástico. Assim, a resposta dos clientes foi incrível. E, Aguinaldo, Claro. O governo americano, ele soltou um plano de incentivo para os empreendedores e os bancos fazem a ponte para as empresas que querem pedir. Então, eu queria saber se o Banco do Brasil Américas está fazendo, né, dando essa ponte de acesso a esses planos do governo, ou como que vocês efetivamente estão apoiando os clientes que estão sem dinheiro nesse momento? Tá. Na verdade, assim, só para dar alguns números do BB Américas, nós temos 25 mil clientes, pessoa física aqui, grande parte está no Brasil e tem casas aqui, tem negócios aqui, vão e voltam, e uma boa parte são residentes, já, são pessoas que se mudaram para os Estados Unidos e mantêm a sua conta no Brasil, tem as facilidades de remessa do Brasil entre BB Américas e BBSA, e utilizam os serviços do Banco do Brasil. Isso é pessoa física. Quando a gente vai para pessoa jurídica, para business, para empresas, a gente tem uma gama de 1.500 empresas que operam conosco também. Tá? O SBA, que é o Small Business Administration, ele sempre teve uma regra que você, para acessar, uma empresa para acessar o SBA, ela tinha que ter 51% da sociedade dela de citizens, de americanos. Então, nunca foi o nosso negócio repassar as linhas do SBA. Por quê? Porque a maior parte dos nossos clientes normalmente não tem acesso a essa linha. Quando veio esse processo de apoio do governo federal, principalmente com uma linha chamada PPP, Paycheck Protection Program, que é a linha que está todo mundo falando, que é justamente para pagar os funcionários, a gente fez uma reunião, isso já em casa, né? Todo mundo, olha, está saindo uma linha, muita controvérsia nessa linha, poucas pessoas sabendo, e muita gente tentando explicar como que ia funcionar essa linha, e a gente, vamos entender como que funciona essa linha. A gente entendeu, e demoraram alguns dias para que o governo liberasse para que todos os bancos pudessem repassar essa linha. Aí a nossa área de business fez um levantamento de todos os nossos clientes, quem tinha necessidade ou não dessas linhas. Então, é interessante entender o seguinte também, por mais que pareça, é uma linha do governo, mas é uma linha que tem risco também para o banco, o repassador. E esse risco, ele não ficava claro nos primeiros dias. Até ponto que o governo foi lançando várias instruções para deixar bem claro qual que é o risco do banco e qual que é o risco do governo nessa história. Sintetizando para você, nós fizemos um levantamento dos nossos clientes da necessidade e a gente viu que a necessidade era muito baixa. Então, a gente, para desenvolver o programa, você tinha que fazer um investimento em sistemas e desenvolvimento de plataforma, e a gente optou, então, alguns poucos clientes que tinham necessidade, a gente indicou para outros bancos, que são parceiros nossos, do que eu desenvolver toda uma plataforma para... E porque que eu percebo também que a agilidade, e nessa hora que eu acho que é interessante você ter esse canal aberto com o cliente, até eu desenvolver essa agilidade. O dinheiro acabou em um dia, a primeira tranche que o governo federal liberou. Será que eu não vou comprometer o meu cliente se eu tentar pegar esse negócio para mim e demorar para protocolar o pedido dele, ele entra numa fila depois e fica fora? Então, isso foi uma decisão que a gente teve que tomar também. Olha, eu acho que é melhor a gente indicar para um banco que já está pronto para fazer, que é parceiro nosso, do que eu tentar abraçar o mundo, querer fazer todos os negócios e, eventualmente, até prejudicar o cliente, dele ficar numa fila e não conseguir o acesso à linha. Mas, todos os clientes que têm linha de crédito conosco, a gente está aberto a negociar. Então, 30% dos nossos clientes nos pediram alguma coisa, dos clientes pessoa jurídica, que têm empréstimos conosco. Alguns clientes pediram, Aguinaldo, o que eu preciso? Eu preciso de pagar 50% nos próximos meses. Por quê? Porque o meu fluxo de caixa diminuiu. Eu tenho clientes que ele não foi afetado em nada. Então, ele tem um prédio que está financiado conosco, que ele construiu, o tenant dele, o inquilino dele,
está pagando em dia, então ele não precisa. Ele falou, não, eu vou continuar pagando normalmente, se eu precisar, eu peço, ok? Alguns clientes pediram 3 meses, por quê? Porque ele teve um fluxo totalmente interrompido, e nós fomos atendendo, então, cada cliente na sua necessidade. Para a pessoa física, nós fizemos também um programa para você dar um prazo de 60 dias no cartão de crédito. A gente desenvolveu todo o sistema, e isso é interessante também, porque às vezes a gente acha que sabe o que o cliente quer. Então, a gente, na nossa cabeça, não, todo mundo vai pedir 60 dias de prazo para pagar o cartão. E aí a gente aderiu ao programa, divulgou, fez no nosso site, escreveu tudo bonitinho como tem que ser feito. E a adesão foi baixíssima. Mas por que será? Cara, o brasileiro, ele tem um perfil, esse brasileiro que é cliente nosso, de pagar a prestação em dia, ele não gosta de parcelar cartão. Diferente do americano, tudo é no cartão e tudo é parcelado e ele vai enrolando, passa de um cartão para o outro. O brasileiro não, ele paga a prestação certinha no dia, ele não quer rolar esse cartão e ele tem medo também que isso prejudique o histórico de crédito dele, porque quando ele chega aqui, a orientação dele, olha, cuida do seu crédito, cuida do seu histórico de crédito. Putz, será que se eu rolar isso aí não vai prejudicar meu crédito? Então, eu não quero correr riscos. Então, foi baixíssima a adesão, mas quem pediu, a gente fez os 60 dias de prorrogação do cartão de crédito pessoa física também. Então é isso, a gente está tratando caso a caso e é um momento difícil que a gente tem que cuidar da nossa sobrevivência, cada empresário tem que cuidar do seu negócio, da sua sobrevivência e tem que ajudar os seus parceiros também, os seus clientes, na medida do possível, obviamente. Tem uma palavra, acho que chave no que você falou, Aguinaldo, e nós discutimos isso várias vezes para quem acompanha a gente no canal do Business Time, que são mandamentos fundamentais do empreendedor, sobretudo aquele que internacionaliza. E essa palavra-chave nesse momento chama-se adaptação. Sim. Quer dizer, como é que você consegue adaptar o seu negócio? Muitas das vezes a gente tem ouvido a palavra de reinventar. Eu acho que o Banco do Brasil América já havia se reinventando. Nós, quando nos conhecemos, eu te fiz uma pergunta e você falou para mim, Manuel, a gente agora mudou a direção, nós vamos ser um banco online. E eu acho que você pegou essa batuta para começar a ser o banco online. O banco tem algumas agências físicas aqui, mas vocês entraram por esse caminho do online, que eu imagino que hoje, no momento de crise, onde está todo mundo conectado, isso está sendo um grande diferencial por conta até da facilidade. Qual outra adaptação ou reinvenção que o banco teve? Vocês são um banco de varejo, mas tem muitos negócios de B2B aqui também, né? Que outro tipo de vertical negócio que vocês começaram a trabalhar justamente nessa questão de adaptação? Crise e pós-crise. Tá. Não, falando de crise, né? Acho que esse vídeo ele vai ficar gravado para sempre. Então, a gente tem que contextualizar, né? Nós estamos vivendo um momento diferente, um momento de transformação. Eu estava lendo alguma coisa assim, algum fato que tenha mudado uma indústria, alguma coisa, eu vi a questão dos filmes mudos para os filmes falados, né? Isso foi em 1927, né? Um produtor americano, ele surpreendeu o mundo com um filme que chama The Jazz Singer, né? O cantor de jazz. E isso foi em 1927, ele lançou aquilo, surpreendeu o mundo. Em 2 anos, 99% dos filmes passaram de mudo para falado. Então ele revolucionou. Todo mundo teve que se adaptar. Tinha pessoas que tinham uma voz horrível e que não conseguiu entrar nesse novo mundo, que precisava cantar, enfim. Nós estamos, eu acho, vivendo esse momento só que para todas as indústrias ao mesmo tempo. Então, é um momento de grande transformação. E o BB Américas, assim, a gente teve, acho que, um pouco de visão aí de alguns anos atrás e um pouco de sorte também de ter feito essa mudança de direção, transformando o banco num banco digital antes desse momento. Eu falo para você, nós mudamos o nosso sistema geral em abril de 2019, que foi a grande virada nossa e onde a gente colocou o slogan nosso, seu banco digital nos Estados Unidos, Your Digital Banking in the USA. Ousado, né? A gente ter coragem de colocar isso como nossa bandeira, onde no mercado que os bancos digitais estão atrás do Brasil, estão começando, e a gente falou, ou nós somos digitais, ou a gente não vai sobreviver nesse novo mercado. Então, a gente foi pego nessa crise que está se
desenhando, que ninguém sabe o final dela, numa condição tecnológica muito favorável. Isso proporcionou que a gente conseguisse fazer muita coisa que a gente está fazendo por conta desses investimentos que nós fizemos antes. Então, assim, a dica é, cara, você sempre tem que estar um passo à frente. Então, se eu tivesse com a plataforma anterior que eu tinha, eu estava em problemas. Porque realmente eu não ia conseguir fazer tudo de casa como a gente está fazendo. O cliente se auto-atender, a abertura de conta. Por incrível que pareça, o mês de abril foi um dos meses que nós mais abrimos conta. Porque aí, o que a gente percebeu? A gente foi muito forte para as mídias sociais, para onde são os nossos meios de comunicação, né, com os clientes. Tem muita gente em casa nesse período. Então, muita gente que tinha vontade de abrir conta no exterior, mas não tinha tempo, nunca tinha parado para pensar, aí recebe um advertising do banco, puta, eu vou fazer isso agora. Que legal, e aí, ter condições de fazer a abertura de conta do Brasil aqui sem a pessoa estar fisicamente, com upload de documentos, gravação de senha, receber cartão no Brasil, tudo isso, no momento desse, é como o cara que estava pronto para fazer delivery de comida e o restaurante que não estava. Isso então, que eu ia te perguntar agora, Aguinaldo. Quem que consegue abrir uma conta no Banco do Brasil Américas? Quem está no Brasil, quem é empresário, ou tem que ser residente nos Estados Unidos? Se a pessoa quiser hoje, né, está assistindo esse vídeo aqui, quiser entrar em contato com vocês, quais são os pré-requisitos para ela conseguir abrir a conta com vocês? Em princípio, por ser um banco americano, nós podemos abrir conta de qualquer cidadão do mundo, desde que ele venha e você consiga identificar. Ele é russo, vive nos Estados Unidos há 5 anos, é residente em tal lugar. Se eu consigo ter segurança para checar que você é você, eu posso abrir sua conta. Simples assim. E aí eu vou rodar, obviamente, que se você tem algum problema de lavagem de dinheiro, de OFAC, de restrições em nível global que impeça você de ter uma conta nos Estados Unidos. Ok. Tirando isso, todo cidadão andando, né, até uma agência nossa pode abrir conta. Okay. O que a gente proporciona de diferente? Bom, brasileiros, porque eu conheço o mercado brasileiro, que tenham conta no Banco do Brasil S.A., conseguem abrir conta no Banco do Brasil Américas à distância, fazendo upload de documentos, fazendo upload de assinatura, a gente faz uma entrevista com essa pessoa, ela recebe em casa seus cartões, ela faz a gravação da senha dos cartões, tudo pela internet, recebe os acessos, enfim. Então, é esse público que a gente atende hoje no Brasil. Como que a gente consegue fazer isso? A gente tem um convênio com a Serasa do Brasil, que, coincidentemente, quem é dona da Serasa é a Experian, que é o maior birô de crédito americano. Então, para o regulador americano, você ter a checagem do Serasa lá do Brasil é como se você tivesse a checagem da Experian aqui. Eles consideram a mesma coisa. Agora, então, Aguinaldo, só para eu entender um pouco, claro. Aqui, muitos bancos americanos exigem um comprovante de residência nos Estados Unidos para você abrir conta. Talvez porque seja uma forma mais segura da confiabilidade da pessoa e tal. Então, é muitas vezes difícil para um brasileiro que não mora aqui abrir conta em muitos bancos. Muito difícil. Então, eu queria entender se um brasileiro que não tem conta no Banco do Brasil estiver aqui de férias, se ele entrar no Banco do Brasil, ele tem chance de conseguir abrir uma conta? Muita chance. Inclusive, a nossa agência de Orlando, ela é famosa por isso, que tem um tour, né? Os ônibus saem, eles vão ali no Camilas, naquele mall que o Banco do Brasil, próximo do Banco do Brasil, e várias pessoas descem do ônibus de excursão e vão até o Banco do Brasil Américas e abrem sua conta lá, que elas vão andando, e aí os valores que são exigidos para a abertura dessa conta é o valor exigido do americano, então é um valor bem mais baixo de quando você faz a abertura de conta à distância. Só para te dar um exemplo, se você vai até uma agência nossa para abrir uma conta, é exigido $1.000 de depósito inicial. Quando você faz uma conta aberta à distância lá do Brasil, nós exigimos $10.000 iniciais, e durante esses 3 meses agora, nós estamos pedindo $3.000. Por quê? Porque a diferença cambial aumentou demais. Então, o que era $10.000 há 2 anos atrás, ficou muito pesado para o brasileiro mandar R$55 mil para abrir uma conta aqui. Então, a gente baixou esse valor para $3.000.
E assim, coincidiu, né? De estar todo mundo em casa. Com essa campanha nossa de baixar o valor inicial, teve não vou dizer que foi uma explosão, mas foi um dos meses que a gente abriu mais conta na história do BB Américas, foi o mês de abril. Legal. Então, quer dizer, para abrir a distância, aí sim é só quem tem conta no Banco do Brasil. Do Brasil S.A. Aqui não, qualquer pessoa. E agora, o que a gente consegue fazer para Brasil, eu não consigo fazer para a Colômbia, por exemplo. Então, não consigo fazer para argentinos. Então, o Manuel falou, né? Você tem 200 bancos aqui na Flórida. Cada banco tem um seu nicho. Né? Cada banco tem o seu público. Né? E, assim, eu acho que isso é uma dica até para o brasileiro que vem para cá. Você não tem que ter vergonha de ter nicho. Não tem problema. O mercado aqui é muito grande. A Flórida, só a Flórida é quase do tamanho do PIB do Brasil. O consumo de combustível aqui é maior do que do Brasil inteiro. Então, você ter um pedaço desse mercado é muita coisa. Então, qual que é o nosso negócio? O nosso negócio é atender o brasileiro à distância, atender o brasileiro que está aqui, mas também nunca vou me furtar de avançar no mercado americano. Tá? Eu tenho a base nossa, que é o nicho. Mas nós mantemos 2 agências, uma em Boca Raton e outra em Lighthouse Point, que é justamente onde estão nossos clientes americanos, que é o cliente local. Eu trato essas agências com o maior carinho do mundo. Tá? Os funcionários que estão lá, as pessoas, os produtos, tudo com muito carinho, porque é onde o BB consegue atender um público que não está vinculado com a pátria, né? Não está vinculado com o verde e amarelo. Então, quando eu trago um cliente americano, um cliente canadense, um cliente judeu, nossa, é uma festa para a gente, porque significa que o meu produto está servindo para atender também o americano. Eu estou competitivo com o produto americano. E esse é um feedback que não tem preço para a gente. Então, eu estou no caminho certo. Porque se eu ficar atendendo só o brasileiro, eu sempre vou ter aquela dúvida. Será que eu estou competitivo? Eu posso morrer em meses. Porque eu não tenho a balança de se eu estou sendo competitivo ou não no mercado americano. E às vezes a gente tem um cliente brasileiro que indica um americano. Isso aconteceu várias vezes. De um empresário indica outro empresário americano e a gente começa a trabalhar com o americano e ele continua conosco, traz outros. Isso é fantástico. Nossa, realmente a gente está no caminho certo. Aguinaldo, é interessante. Hoje é o nosso primeiro programa, né? Retomando aí nesse novo formato online. Mas a gente está revisitando muitos conceitos que a gente no Business Time, né, vem falando e para as pessoas que nos assistem, né? A gente falou de 2 coisas agora. Você citou 2 coisas que eu gostaria de reforçar e ampliar um pouco. Primeiro, que os Estados Unidos é um mercado de nicho, e é verdade. Às vezes o empresário vem para cá, né, e quando ele olha para o nicho é muito grande. Você acabou de ilustrar como esse nicho pode, na verdade, por si só, ser um negócio sozinho. E segundo, é aquela história, às vezes o Antônio comenta sobre isso, né, o desafio que o Banco do Brasil Américas tem aqui, né, é parecido com algum desafio e dúvidas que outro empresário tem. Eu quero vender só para o mercado brasileiro, quero só vender para o mercado da saudade. Não, eu quero também conseguir ter brand awareness, né? Inclusive vocês chamam BB Américas, né? Justamente até para poder facilitar o brand awareness, né? Mas também para chegar nesse público novo, que é o público também que interessa, para você não ficar na mão somente, né, daquele público. Nessa linha de nicho de mercado e expansão de outros negócios, né? Quer dizer, de outros segmentos, tem um vertical, Miami e sobretudo a Flórida, mas sobretudo Miami-Dade, é muito famoso por uma questão de gestão de serviços bancários para fortunas, é o chamado family offices, né? Quer dizer, tem muita gente que tem fortuna aqui. Isso é gerenciado por um outro tipo de banco, não é necessariamente o banco de varejo, são pessoas, são advisors financeiros que cuidam de fortunas de pessoas e tal. Vocês não conseguem atacar esse perfil como um banco de varejo. Como é que foi a adaptação aguinada para olhar para esse nicho e abrir esse vertical no caso de vocês? Cara, assim, alguns negócios acontecem por acaso, né? E teve uma questão muito legal. Um dono de um family office no Brasil, um proprietário de um multifamily office, que é aquele family office que atende diversas famílias, abriu uma conta no BB Américas e começou a usar o BB Américas. E um dia
ainda com o Cássio, ele liga para o Cássio e fala, Cássio, eu não posso levar isso para o meu cliente, porque, cara, o que você tem aqui é a necessidade da maior parte dos meus clientes, porque você faz banking, né? Você faz pagamento, recebimento, você faz emissão de cheque, você faz emissão de cartão. Isso é muito difícil para nós, nos bancos que nós nos relacionamos aqui. E assim foi. Aí o Cássio abriu, né, esse primeiro deal, e foi no momento que o Cássio estava na migração, na transferência dele para mim, eu entendi qual que era o negócio que estava nascendo ali. E aí, isso foi crescendo, a gente trouxe outros family offices, e a ideia, Manuel, é o seguinte, cada um faz um pedaço do atendimento. Então, e aqui nos Estados Unidos é muito interessante, porque no Brasil você vai numa agência bancária, o cara faz consórcio, seguro, fundos de investimento, empréstimo imobiliário, faz tudo. O mesmo gerente faz tudo. Aqui, tudo é muito separado. Então, quem faz securities são os brokers. Banco não pode fazer securities. Quem faz seguro são os corretores de seguro, não são bancos. Os bancos fazem intermediação financeira. Eles fazem captação e empréstimos. E o que a gente tem falado com os family offices do Brasil e daqui, como o Banco do Brasil pode, como o BB Américas pode te ajudar no dia a dia do seu cliente, no banking, na necessidade diária do seu cliente. Isso tem sido fantástico. A gente começou com o Family Office Department em janeiro desse ano. Nós já tínhamos algumas contas abertas que estavam em várias agências. A gente centralizou tudo nesse Family Office Department. Hoje nós temos 25 Family Offices já cadastrados. Lembra que a Paola falou, como que o brasileiro abre conta à distância aqui? E eu falei, não, ele tem que ser cliente do Banco do Brasil S.A. Mas para o Family Office cadastrado conosco, mesmo que a pessoa não seja cliente do Banco do Brasil S.A., a gente faz a abertura da conta dele à distância também. E quem faz o papel que o Banco do Brasil faz, que é de validar o cliente, acaba sendo o próprio Family Office. Então, isso tem sido uma experiência muito legal para nós. Tem crescido absurdamente. É um negócio que começou pequeno e já está tomando uma dimensão grande. Assim como a agência digital já é a maior agência nossa hoje, eu acredito, eu tenho esperança que o Family Office Department vai ser um dos maiores business do BB Américas, com certeza. E interessante, o argumento que eu tenho é, eu não agrido o seu cliente, eu não sou concorrente seu, né? O cliente vai fazer os investimentos deles na plataforma que ele já faz. O wealth management, a alocação da fortuna vai ser feita por vocês e pelo banco que está fazendo a alocação. E o que você vai fazer? O que o BB Américas vai fazer? Eu vou fazer o que eu sei fazer, que é banking. Simples assim. Então, o cliente passa a falar conosco, para ele, acaba sendo resolvendo um problema dele, porque o cliente ficava demandando ele a fatura do cartão, como que eu debito, como eu pago, estou fazendo, dentro do meu escopo de negócio, do meu business, do meu core business, e ele está tendo mais tempo para trabalhar o business dele, que é a melhor alocação dos investimentos daquela família, daquele cliente. Aí, Banco do Brasil se reinventando, né, Aguinaldo? Né, Antônio? Não dá para ficar parado. Então, isso aí. Aguinaldo, uma coisa interessante, Manuel, que você falou da marca, do branding nosso, né? A gente teve Banco do Brasil na marca nossa. Então, era Banco do Brasil Américas. E isso criava uma certa confusão, porque ninguém usa a palavra banco aqui. É bank, né? Então, isso não soava legal para o estrangeiro, para o latino, para o americano. Então, a gente colocou BB Américas Bank, porque o logo nosso, ele remete, para quem conhece o Banco do Brasil, ele remete imediatamente para o Banco do Brasil. E o BB também. Só que a gente ficou muito mais friendly para o americano e para o latino, que vê uma marca global, BB Américas Bank. Então, são coisas assim, que você tem que realmente estar antenado o tempo todo. Às vezes é um detalhe, mas que é um detalhe que está impedindo você de entrar em determinados mercados, às vezes. Essa é a área preferida do Antônio, né, Antônio? Não, nós estamos chegando no final aqui desse programa, claro, né? Um programa que o Aguinaldo foi a nossa cobaia aqui desse programa gravado, né? Só um bom amigo para fazer isso para a gente. E, Aguinaldo, para a gente fechar agora, né? Claro. Além de, acho que cada um está vivendo a quarentena de uma forma
única aqui, mas eu queria que a gente pensasse no futuro, né? Você está chegando agora no seu segundo ano aqui, tem muita coisa para fazer, como o Manuel falou, a história do Banco do Brasil é a história das empresas brasileiras aqui, é muito trabalho, é muito esforço, é muito sacrifício, é brigar com gigantes, né? O que você, né, gostaria de deixar aqui? Como é que é a visão do Banco do Brasil Américas para você quando você pendurar as chuteiras aqui ou for para outro assignment do banco em algum lugar do mundo? Tá. Bom, eu vou tentar, antes até de responder diretamente essa questão sobre próximos passos meus, falar o seguinte: a principal conselho que a gente está dando para os clientes agora é prudência, tá? Porque ninguém sabe exatamente até onde vai essa crise e como vai ser a volta dessa crise. Então, a prudência é a palavra-chave. Então, mantenha o seu negócio vivo nesse momento. Então, é o momento de entrar em novos negócios. Eu estou vendo uma oportunidade. Eu importava brinquedo, agora eu vou importar máscaras. Cara, cuidado com isso. Pode entrar em negócios novos, mas tenha cautela, tenha segurança de que você está realmente fazendo as parcerias certas para você não ter problemas maiores. Então, a expansão do negócio para os Estados Unidos, isso vale para sempre, né? Antes, durante e depois da crise. Você tem que fazer muito bem o que você faz no seu país, você tem que ser referência no seu país para tentar entrar num outro mercado, para tentar expandir para um outro país. Então, eu acho que esse conselho, ele tem que ser, ele vale para sempre, né? Vem para cá se você tem sustentação. Eu não estou dando certo no Brasil, eu vou tentar dar certo nos Estados Unidos. Cara, vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil. As histórias de sucesso são empresas que se deram bem no Brasil e trouxeram seu negócio para cá, o seu modelo de negócio, tiveram humildade de se adaptar ao mercado local. Eu acho que, Aguinaldo, a grande ansiedade de todas as pessoas e dos brasileiros não é diferente, quando é que isso vai acabar, como é que nós vamos voltar à vida normal. Manuel, como é que você está aí de quarentena, você está em casa, como é que está essa adaptação a essa coisa e qual é na sua opinião, quando que a gente começa a voltar ao normal? Pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, eu acho que, como o Antônio falou, né, o primeiro programa Business Time nesse novo formato, somente um amigo, alguém próximo, né, para poder fazer. Então, Aguinaldo, obrigado. A gente acho que faz parte falhar, faz parte um pouco, as pessoas já se adaptaram a esse novo ambiente, né? Falha um pouco a voz, a imagem cai um pouco, etc, etc. Mas eu acho que o final do dia a gente tem que se adaptar. Eu já trabalhava de casa, meu modelo já era esse. Mas está sendo, obviamente, muito, muito difícil e muito interessante entender de que a gente está vivendo uma vida totalmente diferente e o mundo vai ter um formato diferente por conta disso, sobretudo pelo uso da tecnologia, nos aproximando, nos conectando, nos mantendo socialmente distantes, mas emocionalmente conectados. Eu vi isso esses dias e eu gostei muito dessa palavra, né? E eu estou arrumando soluções, Paula, né? Eu já abri uma empresa de empreendedorismo aqui em casa, o meu cabelo está cortado porque as minhas filhas cortaram o meu cabelo, não tinha como ir para a barbearia e elas fizeram esse estrago aqui. Depois na rede social as pessoas vão ver. Mas eu acho que, como o Aguinaldo falou ao longo do caminho aqui, a adaptação. Quem não se adaptar daqui para frente agora, acho que não consegue sair dessa crise. Esse é meu espírito e eu acho que a gente vai sair, se Deus quiser, melhor, porque a humanidade já superou muitas outras crises, não vai ser a nossa geração que vai perder essa oportunidade. É isso aí. Aguinaldo, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, né? Você e o Banco do Brasil América são sempre grandes parceiros do empresariado aqui nos Estados Unidos. É sempre bom contar com o apoio, não só financeiro, mas com até o apoio emocional que o banco dá para a gente, né? Um pouquinho do Brasil aqui, trazendo esse calor humano para a gente. Muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. Sucesso para todos nós e acho que em breve a gente vai estar em outro ambiente, num ambiente mais tranquilo para fazer negócios e para desenvolver nossas carreiras, nossas vidas. E a expectativa é essa. Vamos cuidar da saúde nesse momento e o resto a gente vai conquistar quando tudo voltar. Excelente. Paola, muito obrigado.
Obrigada, Antônio. Valeu demais. Sinto saudade da época do estúdio, que a gente estava juntos, mas se Deus quiser, logo, logo isso aqui vai passar e a gente volta para o estúdio. Enquanto isso, pelo menos a gente está conectado por aqui. Obrigada. Tá bem. Manuel, obrigado. Um abraço. E obrigado a você que esteve com a gente hoje, aqui no Business Time, num novo formato, numa nova cara, mas se Deus quiser, a gente está voltando aí para o estúdio, como a Paula disse, vamos estar junto com vocês. Não deixe de seguir o Business Time, mesmo aqui no formato de videoconferência. Fique com a gente, até a próxima sexta-feira, aqui no Business Time. Um abraço.